Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos aqui hoje para a nossa leitura bíblica diária. Hoje, nosso dia 205. Vamos ler Isaías de 8 a 10. 8, 9 e 10. Amém? Vamos orar e a gente inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela tua bondade, pela tua infinita graça e misericórdia. Queremos, Senhor, te pedir nessa hora que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós, fala aos nossos corações através da tua palavra, Pai, e nos dê uma leitura onde a gente possa crescer em maturidade e intimidade contigo, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 8. Isaías diz a palavra do Senhor. O Senhor me disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Maher Shalal Hash-Baz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias, como testemunhos de confiança. Então deitei-me com a profetisa, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: dê-lhe o nome de Maher Shalal Hash-Baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Síria. O Senhor tornou a falar-me: já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do Eufrates, o rei da Síria com todo o seu poderio. E elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo-o até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a terra, ó Emanuel. Continue a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes, ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor falou comigo com veemência, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que o povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. O Senhor dos exércitos, que vocês devem considerar santo, é aquele que vocês devem temer. Ele é que vocês devem ter pavor. Para os 2 reinos de Israel, ele será um santuário, mas também uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. E para os habitantes de Jerusalém, ele será uma armadilha e um laço. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, presos no laço e capturados. Guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto na descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Aqui estou eu com os meus filhos, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me deu. Em Israel, somos sinais e símbolos da parte do Senhor dos Exércitos, que habita em Monte Sião. Quando disserem a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando tiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflições, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas
trevas. Capítulo 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminha em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos. Com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los, e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoravam Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que o feriu, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por essa razão, o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma quanto o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo o desorientam, e aqueles que são guiados deixam de induzir ao erro. Por isso, Senhor, não terá nos jovens motivos de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Por que a impiedade queima como fogo? Consome roseiras bravas e espinheiros? Põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça pela ira do Senhor dos Exércitos? A terra será ressecada, e o povo será como a lenha no fogo. Ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome. À esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés. E juntos se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Amém. Capítulo 10. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Ai dos assírios, a vara do meu furor,
em cujas mãos está o bastão da minha ira, eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-los e arrancar-lhe os bens, e para pisoteá-los como lama das ruas. Mas não é o que eles pretendem, não é o que têm planejado. Antes do seu propósito é destruir e dar fins a muitas nações. Os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Acaso não aconteceu a Cauno o mesmo que a Carquemis? Amate não é como Arpade e Samaria como Damasco? Assim como esses reinos idólatras foram conquistados por minha mão, reinos cujas imagens eram mais numerosas que as de Jerusalém e de Samaria. Eu tratarei Jerusalém e suas imagens como tratei Samaria e seus ídolos. Quando o Senhor terminar toda a sua obra contra o monte de Sião e contra Jerusalém, ele dirá: castigarei o rei da Assíria pelo orgulho obstinado do seu coração e pelo seu olhar arrogante. Pois ele diz: com a força da minha mão eu o fiz, e com a minha sabedoria, porque tenho entendimento. Removi as fronteiras das nações, saqueei os seus tesouros, como um poderoso, subjugarei seus habitantes. Como se estica o braço para alcançar o ninho, assim estiquei o braço para apanhar a riqueza das nações. Como os que ajuntam ovos abandonados, assim ajuntarei toda a terra, que não houve ninguém que batesse as asas, ou que desse um pio. Será que o machado se exalta acima daquele que o maneja? Ou a serra se vangloria contra aquele que a usa? Seria como se uma vara manejasse quem a ergue, ou um bastão levantasse quem não é madeira. Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma enfermidade devastadora sobre seus fortes guerreiros. No lugar da sua glória se acenderá um fogo, como chama abrasadora. A luz de Israel se tornará um fogo, o seu santo uma chama. No único dia ele queimará e consumirá os seus espinheiros e as suas roseiras bravas. A glória das suas florestas e dos seus campos férteis se extinguirá totalmente. Como definha um enfermo, e as árvores que sobrarem nas suas florestas serão tão poucas que até uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a sua fidelidade. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada, a vida transbordante de justiça. O soberano Senhor dos Exércitos executará a destruição decretada contra todo o país. Por isso, o soberano, o Senhor dos Exércitos, diz: povo meu que vive em Sião, não tenha medo dos assírios. Quando eles os espancam como uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito, muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles. O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha do Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Eles entram em Aiate, passam por Migron e guardam suprimentos em Micmas. Atravessam o vale e dizem: passaremos a noite acampados em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Clamem, ó habitantes de Galim. Escute, ó Laís, pobre Anatote. Madmena está em fuga. O povo de Gebim esconde-se. Hoje eles vão parar em Nob. Sacudirão o punho para o monte da cidade de Sião, para a colina de Jerusalém. Vejam, o soberano, o Senhor dos Exércitos, cortará os galhos com grande força. As árvores altivas serão derrubadas e as altas serão lançadas por terra.
Com um machado ele ceifará a floresta, o Líbano cairá diante do Poderoso. Amém. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Amanhã, se Deus quiser nos permitir, a gente se encontra mais um dia para fazermos mais uma leitura. Amém? Deus abençoe e até amanhã.